Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do nosso cursinho. No episódio anterior a gente falou sobre o real motivo da vinda de Cristo, que foi desmascarar o falso Deus e revelar o verdadeiro Deus. E no episódio de hoje a gente vai ver o motivo de Jesus ter sido rejeitado e morto. Uma coisa que muitos crentes também não entendem é por que Jesus foi rejeitado, sendo que ele foi uma pessoa maravilhosa, humilde, amorosa e nunca fez mal a ninguém. Mesmo Jesus passando por todo tipo de sofrimento, nunca houve alteração em sua personalidade. Mas você sabe por que Jesus nunca se alterou? Porque Deus é assim. Deus não se altera. A gente já viu nos episódios anteriores que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é imutável. Mas para entender o porquê Jesus foi rejeitado, é somente entendendo o motivo da sua vinda. Como que alguém pode rejeitar o amor? Como que alguém pode rejeitar o carinho? E como que alguém pode rejeitar a bondade? De acordo com o nosso estudo anterior, Jesus veio nos salvar de um falso Deus. Agora pensa comigo. Você passou a vida toda adorando um Deus. Aí chega outra pessoa e diz que o seu Deus é falso. Não com essas palavras, mas dando a entender que o seu Deus é falso, indo contra os ensinamentos do seu Deus. Como você reagiria? É óbvio que você não aceitaria, ficaria indignado. Agora imagina naquela época. E foi o que aconteceu com Jesus naquele tempo. Mesmo Jesus trazendo um Deus de amor, o povo não aceitou. Ele trouxe um novo Deus, totalmente diferente do Deus que os judeus serviam. Mas eles não aceitaram. Ninguém quer acreditar que serve um falso Deus. Jesus falava por parábolas. E suas parábolas exemplificava as coisas espirituais com as coisas do nosso dia a dia. Por isso elas devem ser analisadas com muito cuidado para desvendar os mistérios e o que Jesus estava tentando nos alertar. Na parábola do vinho velho e vinho novo, Jesus faz referência ao falso Deus. Vamos lá. Lucas 5, 37 até o 39. Diz o seguinte: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Ou seja, ao meu ver, Jesus quis dizer o seguinte: o vinho novo representa o Evangelho,
E o vinho velho representa o Velho Testamento, os ensinamentos que existiam antes de Jesus. E Jesus queria dizer que o vinho novo não pode ser misturado com o velho, pois se estragarão. O vinho novo deve manter distância do vinho velho, pois não fazem ligação nenhuma. E as pessoas que provaram do vinho velho não aceitam o novo com facilidade, pois dizem que o velho é melhor. E foi exatamente o que aconteceu naquela época e que acontece até hoje. E provavelmente está acontecendo agora com as pessoas que estão assistindo. Vocês não vão aceitar as coisas que eu vou passar aqui com facilidade, pois vocês já têm um ensinamento e uma visão enraizada. Mas eu peço só uma coisa para vocês, que pelo menos enxerguem as coisas apenas como uma nova visão. Não precisa levar o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta. Só vejam as coisas de um jeito diferente. Deem o benefício da dúvida, se questionem, tirem suas próprias conclusões. Porque eu vou mostrar algo que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. Eu já passei por isso. Hoje eu tenho uma nova visão. Você prefere ser um crente bobo, que aceita tudo? Ou prefere ser um crente que tira suas próprias conclusões? Você estuda, você se questiona e você chega a um resultado. Não seja um religioso. Nas religiões, você só segue os ideais de outra pessoa. Você não pensa por si mesmo. Alguém pensou, alguém decretou e você apenas aceita sem questionar. Enfim, vamos lá. Jesus disse o seguinte: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ou seja, não permaneça. O que significa permanecer? Significa que você já está em trevas. Já está. Não que você estará. É presente, não permaneça. Ou seja, todos, antes da vinda de Jesus, estavam em trevas. Todos que não creem em Jesus já estão em trevas. Antes de Jesus não existia luz, apenas trevas. Onde existe luz, não pode existir trevas. É como se o mundo fosse um quarto escuro e Jesus viesse e acendeu a luz. O quarto se ilumina. Mas se Jesus não tivesse acendido a luz, o quarto ia ficar escuro para sempre. As pessoas que estão sem Jesus já estão no quarto sem luz. E ela cai, tropeça
porque não enxerga direito. Só começam a enxergar direito após a luz ser acesa. João disse: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se Jesus emana a luz que vem do Pai, então o que é as trevas? As trevas são a ausência de luz. O escuro não existe, existe a ausência de luz. Assim como o frio não existe, existe a ausência de calor. Trevas, espiritualmente falando, é o mal. Jesus disse: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Com isso, Jesus queria dizer que quem não quer ter as suas obras reprovadas, elas preferem permanecer nas trevas. Depois destes textos, podemos perceber que se Jesus foi a luz que veio ao mundo, não existia luz no mundo, apenas trevas. Mas mesmo assim, o povo não aceitou e preferiu permanecer em trevas. O povo preferiu ficar no quarto escuro. Pensem comigo. Jesus trouxe a luz do mundo. Que luz é essa? O verdadeiro Deus, o amor. Ou seja, antes de Jesus não existia o amor, não existia o verdadeiro Deus. O povo preferiu ficar em trevas. E que trevas era essa? O falso Deus. Foi como ele disse na parábola do vinho velho e vinho novo. Quem prova do vinho velho não quer aceitar o vinho novo, pois acha que o velho é melhor. Mas afinal, quem é esse falso Deus que Jesus veio desmascarar? No vídeo anterior eu citei alguns versículos que já deu a entender que esse Deus falso é o Deus que apareceu para Moisés lá na sarça. O Deus que deu a lei, os 10 mandamentos, Jeová dos exércitos, é falso. Jeová não é o pai de Jesus. É difícil escutar isso, né? Como assim? Você aprendeu a vida toda que Jeová, Deus de Moisés, era o mesmo Deus de Jesus. Mas eu vou te mostrar nos próximos episódios que são totalmente diferentes. Jesus foi rejeitado e morto porque trouxe o Deus verdadeiro, um Deus diferente. E o povo, cego espiritualmente, não quis aceitar. Lá em Timóteo 2,5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, quem era o Deus que apareceu para Moisés? Moisés não era mediador entre Deus e os homens? Bem antes de Jesus?
A resposta a gente encontra lá em Gálatas 3, 19 até o 20. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Pera, como assim? A lei foi dada por anjos? Ela não tinha sido dada por Deus na mão de Moisés? Moisés era mediador entre anjos que se passaram por Deus. O texto é bem claro. Moisés era medianeiro não só de um anjo, mas de vários. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Ou seja, esses anjos enganaram Moisés, se passando por Deus. E não era um só anjo, eram vários anjos, como o texto diz. Agora me respondam. Nas historinhas bíblicas, qual era o anjo que queria ser Deus? Pensem comigo e vê se não faz sentido. Vamos lá. Continuando. Prestem atenção nos seguintes textos. Jeová se declarou o rei deste mundo e de Israel nas seguintes passagens bíblicas. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Jeová diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Jeová também se declara rei, dizendo: vivo eu, diz o rei, cujo nome é Jeová dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Jeová dos exércitos. Ué,
Mas como assim? Jesus e o Pai são um. Isto é, o que o Pai é, Jesus é igualmente. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Como Jesus pode dizer que o reino dele não é deste mundo, sendo que Jeová diz o tempo todo que ele é o rei das nações, ele é o rei de Israel. Ele é o dono de tudo, ele comanda tudo. Está escrito. Jeová se declara o rei da terra. Mas Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. O reino de seu Pai não é deste mundo. Jesus e o Pai são um só. Existe uma contradição. Se a gente for parar para pensar, Jesus não pensa como Jeová. São diferentes. Agora, se a gente voltar lá no episódio número 2 sobre Satanás, a gente viu que o mundo jaz no maligno e Satanás é dito como príncipe das trevas. Vocês se lembram? Príncipe das trevas. E a nossa dúvida naquele vídeo era: se Satanás era o príncipe, quem era o rei deste mundo? Quem era o rei das trevas? Agora já sabemos. Jeová é o rei desse mundo. Jeová é o rei das trevas. Como ele mesmo disse diversas vezes: eu sou o rei deste mundo. Pesado, né? Jesus fala que não tem reino nesse mundo, mas Jeová a todo momento diz ser o rei deste mundo. Continuando, Jeová, ele ditou pessoalmente os 10 mandamentos, como diz Moisés em Deuteronômio 4, versículo 10 ao 14. E o povo viu Jeová. Mas Jesus afirmou que o seu povo nunca viu e nem ouviu a Deus. Lá em João 5,37. Abraão viu Jeová. Isaías viu Jeová. E Paulo afirma que nenhum homem jamais viu Deus. E nem pode ver. Lá em 1 Timóteo 6,16. É claro que Paulo estava revelando que aquele ser que Abraão e os outros viram não se tratava do Pai, e sim de um usurpador. Anjos se passando por Deus. Jeová mandou Moisés dizer ao faraó, rei do Egito: deixe ir o meu povo para que me sirva. Esta frase é repetida 7 vezes. Jeová fazia questão de ser servido pelos homens. Os levitas formaram uma casta sacerdotal para servir a Jeová. No livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, lemos: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porém, Paulo declara que Deus não é servido por mãos de homens, em Atos 17, 23 ao 25. Paulo está revelando que aquele que é servido por mãos de homens não é o Deus verdadeiro. O povo de Israel pensava servir a Deus servindo Jeová. Tá vendo? O Evangelho é repleto de
indiretas, digamos assim. Jesus e os seus apóstolos estão o evangelho inteiro dando referência, dando indiretas de que o Deus de Moisés não era o Deus de Jesus. Continuando. Paulo também acrescentou: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Ou seja, Paulo revela que antes de Jesus, o povo servia seres que não eram deuses. E só passaram a conhecer o verdadeiro Deus após Jesus dar o conhecimento do Pai. Continuando. Por 2 vezes Elias ordenou e desceu fogo do céu e matou 102 soldados. Ele orava e o fogo caía do céu e matava seus inimigos. O fogo vinha de Jeová, como aconteceu lá em Sodoma, e também aos filhos de Arão. João e Tiago, uma vez, quiseram repetir a mesma façanha, mas Jesus os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois? Com isso, está claro que Jesus revela que o seu espírito não é o mesmo de Jeová. Novamente, Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sois? Gente, é só a pessoa prestar atenção que ela consegue perceber. Jeová fazia descer o fogo do céu. Aí quando os apóstolos de Jesus foram fazer a mesma coisa, Jesus repreende eles dizendo isso. É meio óbvio, né? Continuando. E Jesus disse mais em seguida: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, com essas palavras, Jesus declara que Jeová é o destruidor de almas. Jesus está claramente dizendo que ele não é o destruidor de almas e nem veio para isso. Ele veio para salvar. Ou seja, existia alguém destruindo almas. Jesus não poderia ser mais claro do que isso. E encerro o vídeo de hoje com o seguinte versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No próximo episódio eu vou mostrar mais diferenças, contradições entre Deus de Jesus e o Deus de Moisés. Obrigado, fiquem com Deus.